Capítulo 23. Volta a tratar do discurso da sua vida e diz como começou a tratar de maior perfeição e por que meios. É proveitoso para as pessoas que dirigem almas de oração, para que saibam como se hão de haver nos princípios e o proveito que lhes faz saberem nas levar. Quero agora voltar aonde deixei a narração da minha vida, pois creio me detive mais do que devia, para que se entenda melhor o que está por dizer. Daqui por diante, é outro livro novo, digo, outra vida nova. Até aqui era a minha, a quem tenho vivido, desde que comecei a declarar estas coisas de oração, vivia Deus em mim, ao que me parecia, porque reconheço que me era impossível, em tão pouco tempo, sair de tão maus costumes e obras. Seja o Senhor louvado, pois me livrou de mim mesma. Começando a fugir das ocasiões e a dar-me mais à oração, começou o Senhor a fazer-me as mercês, como quem desejava, segundo parecia que eu as quisesse receber. Começou Sua Majestade a dar-me, muito de ordinário, oração de quietude e muitas vezes a de união que durava muito tempo. Como nesses tempos tinha acontecido haver grandes ilusões em mulheres, e enganos a que as tinha levado o demônio, comecei a temer, pois era tão grande o deleite e a suavidade que sentia, e muitas vezes sem o poder evitar, ainda que, por outra parte, visse em mim uma grande segurança de que aquilo era Deus, em especial quando estava em oração, e que saía dela muito melhorada e com mais fortaleza. Mas, em me distraindo um pouco, tornava a temer e a pensar se o demônio quereria, fazendo entender que aquilo era bom, suspender-me o entendimento para me tirar a oração mental e não pudesse pensar na paixão nem me aproveitar do entendimento. Isto me parecia a mim maior perda, pois não o compreendia. Mas, como Sua Majestade já me queria dar luz para que não o ofendesse e conhecesse o muito que lhe devia, cresceu este medo de tal sorte, que me fez buscar com diligência pessoas espirituais com quem tratar. Já tinha notícia de algumas, porque tinham vindo aqui os da Companhia de Jesus, de a quem eu, sem conhecer a nenhum, era muito afeiçoada, só por saber o modo de vida e oração que levavam. Mas não me achava digna de falar-lhes, nem forte para obedecer-lhes, o que me fazia mais temer, porque tratar com eles e ser a que era, parecia-me coisa difícil. Nisto andei algum tempo, até que, não podendo já com a muita bateria e temores que sentia em mim, me resolvi a tratar com uma pessoa espiritual para lhe perguntar que oração era a que eu tinha, e pedir que me esclarecesse, se ia errada, e fazer tudo o que pudesse para não ofender a Deus. É que a falta de fortaleza, que eu via em mim, como tenho dito, me fazia andar tão tímida. Que engano tão grande, valha-me Deus! Por querer ser boa me apartava do bem. Nisto deve-se empenhar muito o demônio no princípio da virtude, porque eu não podia acabar de me resolver. Sabe ele que todo o remédio de uma alma está em tratar com amigos de Deus, e assim não havia maneira de eu a isto me determinar. Esperava emendar-me primeiro, como quando deixei a oração, e porventura nunca o faria, porque já estava tão metida em coisitas de mau costume que não acabava de entender que eram maus, que precisava da ajuda de outros e darem-me a mão para me levantar. Bendito seja o Senhor que a sua foi, enfim, a primeira. Como vir tão adiante meu temor, porque crescia a oração, pareceu-me que nisto haveria algum grande bem ou grandíssimo mal.
Bem entendi o ser já coisa sobrenatural que eu tinha, porque algumas vezes não lhe podia resistir, e tê-lo quando eu queria, era escusado. Pensei, para comigo, que não tinha outro remédio senão procurar ter consciência limpa e apartar-me de toda ocasião, embora fosse de pecados veniais, porque, sendo o Espírito de Deus, claro estava o lucro. Se era o demônio, procurando eu contentar ao Senhor e não o ofender, pouco dano me podia fazer, antes ele ficaria com perda. Determinada a isto e suplicando sempre a Deus que me ajudasse, procurando fazer assim há alguns dias, vi que a minha alma não tinha força para, sozinha, caminhar com perfeição, em razão de algumas afeições que tinha, coisas que bastavam para estragar tudo, embora não fossem tão más. Falaram-me de um clérigo letrado que havia neste lugar, que começava o Senhor a dar a conhecer às pessoas pela sua bondade e boa vida. Procurei falar-lhe por meio de um cavaleiro santo que há neste lugar. É casado, mas de vida tão exemplar e virtuosa e de tanta oração e caridade, que em todo ele resplandecia sua bondade e perfeição. E com muita razão, porque grande bem tem vindo a muitas almas por meio dele, pois ainda que não o ajude seu estado, como tem tantos talentos, não pode deixar de fazer bem com eles. É de muito entendimento e muito aprazível para com todos. Sua conversação não é pesada, mas tão suave e amena, juntamente com o ser reta e santa, que dá grande contento aos que tratam com ele. Tudo ordena para grande bem das almas com quem conversa e parece que não tem outra preocupação, senão fazer por todos o que ele vê ser possível e contentar a todos. Pois este bendito e santo homem foi, com a sua indústria, ao que me parece, o princípio para que minha alma se salvasse. Espanta-me a sua humildade, segundo creio, há pouco menos de 40 anos que tem oração, não sei se são menos 2 ou 3. E leva toda a vida de perfeição que, segundo parece, lhe permite o seu estado. Tem uma mulher tão grande serva de Deus e de tanta caridade, que por ela não se perde. Enfim, como mulher que Deus escolheu para dar a quem ele sabia havia de ser tão grande servo seu. Tinha parentes seus casados com os meus. E também tinha muita comunicação com outro grande servo de Deus, que estava casado com uma prima minha. Por esta via, procurei que me viesse falar este clérigo, que digo, tão servo de Deus, que era muito seu amigo. Com este pensava eu confessar-me e ter por mestre. Pois, trazendo-o para que me falasse, e eu com grandíssima confusão por me ver diante de homem tão santo, dei-lhe parte da minha alma e oração. Confessar-me não quis, dizendo estar muito ocupado e assim era. Começou com santa determinação a levar-me a ser forte. Que razão havia de eu estar segundo a oração que viu que eu tinha? Para que de nenhuma maneira ofendesse a Deus. Eu, como vi sua determinação tão de pronto em coisitas que eu, como digo, não tinha fortaleza para me sair logo com tanta perfeição, afligi-me e, porque vi que tomava as coisas da minha alma como coisa que numa vez se havia de acabar, eu via que era mister muito mais cuidado. Enfim, entendi que não era pelos meios que ele me dava por onde eu me havia de remediar, porque eram para almas mais perfeitas, e eu, embora nas mercês de Deus estivesse adiantada, estava muito nos princípios, nas virtudes e mortificação. E creio que,
se não tratasse senão com ele, certamente nunca medraria a minha alma. A aflição que me dava por ver que eu não fazia, nem me parece podia. O que ele me dizia, bastava para perder a esperança e deixar tudo. Algumas vezes me maravilho, que sendo ele pessoa que tem graça particular para levar almas a Deus, como o Senhor não foi servido de que entendesse a minha nem se quisesse encarregar dela. Vejo que tudo foi para maior bem meu, para que eu conhecesse e tratasse com gente tão santa como a da Companhia de Jesus. Desta vez, ficou combinado com este cavaleiro santo, que ele me viesse a ver algumas vezes. Aqui se viu a sua grande humildade, querer tratar com pessoa tão ruim como eu. Começou a visitar-me e a animar e a dizer que não pensasse que, num dia, me havia de apartar de tudo, pouco a pouco o faria Deus. Em coisas bem levianas, dizia-me, havia ele estado há alguns anos e não as tinha podido vencer. Ó, humildade, que grandes bens fazes onde estás e os que se chegam a quem a tem. Contava-me este santo. E a mim me parece que com razão lhe posso dar este nome. Fraquezas, que a sua humildade lhe fazia parecer que o eram, para meu remédio. Vendo-as conforme ao seu estado, nem eram faltas nem imperfeições e, conforme ao roeu, era grandíssima imperfeição tê-las. E não digo isto sem finalidade, porque parece que me alongo em minúcias e importa tanto para uma alma começar a aproveitar e fazê-la voar, Quando ainda não tem penas, como dizem. que não o acreditará senão quem tiver passado por isto. E, porque espero em Deus que vossa mercê há de aproveitar muito, o digo aqui, pois toda a minha salvação esteve em ele saber me curar e ter humildade e caridade para estar comigo e paciência para ver que em tudo eu não me emendava. Ia com discrição, pouco a pouco, ensinando-me a maneira de vencer o demônio. Eu comecei a ter-lhe tão grande afeto, que não havia para mim maior descanso do que os dias em que o via, embora fossem poucos. Quando tardava, logo me afligia muito parecendo-me que, por ser tão ruim, não me vinha ver. Como ele foi percebendo as minhas tão grandes imperfeições, e até seriam pecados, Embora depois que tratei com ele estivesse mais emendada. e como lhe disse eu as mercês que Deus me fazia para que me esclarecesse, disse-me que não ia uma coisa com outra, que aqueles regalos eram já de pessoas que estavam muito adiantadas e mortificadas. Assim não podia deixar de temer muito, porque lhe parecia mau espírito em algumas coisas, Ainda que não se determinasse. mas que pensasse bem tudo com acento circunflexo que entendia da minha oração e lhe dissesse. E o trabalho era que eu não sabia dizer nem pouco nem muito o que era a minha oração. É que esta mercê, de saber compreender o que é e sabê-lo dizer, só há pouco mateu Deus. Como me disse isto, com o medo que eu trazia, foi grande a minha aflição e lágrimas, porque certamente desejava contentar a Deus e não me podia persuadir que aquelas mercês fossem do demônio, mas temia que, pelos meus grandes pecados, me cegasse Deus para não o compreender. Lendo livros para ver se saberia dizer a oração que tinha, achei num que se chama Subida do Monte, no que toca à união da alma com Deus, todos os sinais que eu tinha naquele não pensar nada quando tinha aquela oração. Marquei com uns traços as passagens que eram e dei-lhe o livro para que ele e o outro clérigo, de quem tenho falado, santo e servo de Deus, ouvissem e me dissessem o que havia de fazer.
se assim lhes parecesse, deixaria de todo a oração, pois, para que me havia eu de meter nesses perigos se, ao cabo de 20 anos, ou quase que a tinha, não havia saído com outro lucro, senão com enganos do demônio. Melhor seria, pois, não a ter, ainda que também isto se me tornasse difícil, porque eu já tinha experiência de como ficava minha alma sem oração. Assim via todo trabalhoso, como quem está metido num rio que, para qualquer lado que vá, teme maior perigo e se está quase afogando. É este um trabalho muito grande, e, como estes, tenho passado muitos, como direi adiante, pois ainda que pareça que não importa, talvez seja proveitoso entender como se há de provar o Espírito. E é grande, por certo, o trabalho que se passa e é necessário tino, em especial com mulheres, porque é muita nossa fraqueza e poderia chegar a muito o mal, dizendo-lhes muito claramente que é demônio, mas sim, examiná-lo muito bem e apartá-las dos perigos que pode haver e avisá-las em segredo para que ponham muito cuidado e o tenham eles, porque assim convém. Nisto falo como quem lhe custou grande trabalho não o terem tido algumas pessoas com quem tratei da minha oração, perguntando uns aos outros, e isto por bem? Me fizeram muito mal, porque se têm divulgado coisas que estariam bem secretas, pois não são para todos, e parecia que as publicava eu. Creio que, sem culpa deles, o tem permitido o Senhor para que eu padecesse. Não digo que diziam o que tratava com eles em confissão, mas, como eram pessoas, as quais, por meus temores, eu dava conta para que me esclarecessem, parecia-me a mim que o haviam de calar. Nunca ousei, contudo, calar coisa alguma a pessoas semelhantes. Digo, pois, que se avise com muita discrição, animando-as e dando tempo ao tempo, que o Senhor as ajudará, como tem feito comigo, que, se assim não fora, grandíssimo dano me fizera, segundo sou temerosa e medrosa. Com o grande mal de coração que tinha, espanto-me como me não fez muito mal. Dando-lhe, pois, o livro e feita a relação da minha vida e pecados, por junto, o melhor que pude. E não em confissão por ser secular, mas dei bem a conhecer quão ruim era. Os dois servos de Deus viram, com grande caridade e amor, o que me convinha. Chegada a resposta, que eu com grande temor esperava e tendo pedido a muitas pessoas que me encomendassem a Deus e eu mesma com muita oração naqueles dias, com grande aflição veio ter comigo aquele cavaleiro santo e disse-me que, no parecer de ambos, era obra do demônio. O que me convinha era tratar com um padre da Companhia de Jesus, pois, se eu o chamasse, dizendo que tinha necessidade, viria e que, em confissão geral lhe desse conta de toda a minha vida e da minha condição, e tudo com muita clareza. Por virtude do sacramento da confissão, lhe daria Deus mais luz. Eram muito experimentados em coisas do Espírito, que não saísse do que me dissesse, porque estava em muito perigo, se não houvesse quem me governasse. A mim deu-me tanto temor e pena, que não sabia que fazer, tudo era chorar. E, estando eu num oratório muito aflita, e não sabendo o que havia de ser de mim, li num livro, que parece o Senhor me pôs nas mãos, em que São Paulo dizia, que Deus é muito fiel, e nunca consente que os que o amam, sejam enganados pelo demônio. Isto me consolou muito.
comecei a tratar da minha confissão geral e a pôr por escrito todos os males e bens, a relação da minha vida e o mais claramente que eu entendi e soube, sem deixar nada por dizer. Recordo-me de que, depois que escrevi, vendo tantos males e quase nenhum bem, me deu uma aflição e tristeza muito grande. Também me dava pena que em casa me vissem tratar com gente tão santa como os da Companhia de Jesus, porque temia a minha ruindade e parecia-me que ficava assim obrigada a não mais o ser e deixar-me de meus passatempos e, se isto não fizesse, que era pior, e assim, pedi à sacristã e à porteira que não o dissessem a ninguém. Aproveitou-me pouco, pois acertou estar à porta, quando me chamaram, quem o dissesse por todo o convento. Que embaraços não põe o demônio e que temores a quem se quer chegar a Deus. Tratando com aquele servo de Deus, que o era muito e bem avisado, de toda a minha alma, ele, como quem bem entendia esta linguagem, me declarou o que era e me animou muito. Disse ser Espírito de Deus, muito conhecidamente, mas que era preciso voltar de novo à oração, porque não ia bem fundada, nem tinha começado a entender a mortificação. E assim era, pois até nem o nome me parece compreendia. E que de nenhum modo deixasse a oração, antes me esforçasse muito, pois Deus me fazia tão particulares mercês, quem sabia se, por meu meio, não quereria o Senhor fazer bem a muitas pessoas e outras coisas. Parece que profetizou o que depois o Senhor tem feito comigo, e que teria muita culpa se não correspondesse às mercês que Deus me fazia. Em tudo me parecia que falava nele o Espírito Santo, para curar a minha alma, segundo se imprimiam nela suas palavras. Fez-me grande confusão. Levou-me por meios que parecia que de todo me tornava outra. Que grande coisa é entender uma alma. Disse-me que tivesse todos os dias oração sobre um passo da paixão, me aproveitasse dele e não pensasse senão na humanidade e que resistisse àqueles recolhimentos e gostos quanto pudesse, de modo que não lhes desse lugar, até que ele me dissesse outra coisa. Deixou-me consolada e esforçada, e o Senhor me ajudou e a ele para que entendesse a minha índole e como me havia de governar. Fiquei determinada a não sair do que me mandassem coisa nenhuma, e assim fiz até hoje. Louvado seja o Senhor que me tem dado graça para obedecer a meus confessores, embora imperfeitamente. E quase sempre tem sido destes benditos homens da Companhia de Jesus, embora os tenha seguido imperfeitamente, como digo. Conhecida melhoria começou a ter a minha alma, como agora direi,